Corações. Boa noite, galera. Esperando só o Evandro entrar aí pra gente dar início a mais uma Agricultura em Debate. O tema de hoje, agroecologia em terra indígena. Tá? Aqui. Também. Puxa aí lá. Deve ter feito alguma coisa. Só mais um minutinho só. O Evandro já tá se posicionando lá. Yander Carudio, Aline Ecoporã. Aline, nossa parceira aí também de coletivo, né? Bem-vinda aí, irmã. Bom, enquanto o Evandro não chega aí, a gente já vai batendo papo, mas ele já tá chegando já. Tá só se preparando lá. A gente tá aí na 8ª edição do Agricultura em Debate. Semana passada nós tivemos uma live muito bacana aí, que foi o professor André Eduardo, com a professora Kátia. Foi uma live muito interessante, falando sobre o processo de agricultura urbana também, lá na região do Macapá, né? E várias questões abordadas sobre unidade de conservação, sobre agricultura. Então, foi um tema muito bacana, muito legal mesmo. Parabenizar tanto a Kátia quanto o André pelo trabalho que eles desenvolveram aí semana passada. Um grande abraço aí também para a Dona Maria, que semana retrasada a gente fez uma grande live aí, né, falando sobre a política agrária no Brasil, a questão da reforma agrária, né, a questão do MST. Ela está presente hoje. Queria deixar um abraço bem especial para a Dona Maria, que é sensacional, uma pessoa maravilhosa que a gente estima muito. E é um prazer ter ela como parceira, né? Toda a comunidade do irmão Alberta também. É bem gratificante pra gente ter esse pessoal. Eu vou chamar o Evandro aqui, que ele já acabou de chegar. Pra gente dar início aí mais uma Agricultura em Debate, que tem repercutido bastante, né? Ende Carudio! Carudio, Ciro.
Coporã, Como é que tá Tcherum. aí todo mundo aí? Porã, deu aí? Seu e Coporandé? Deu aí. Bom, para quem não entende o Guarani, né? A gente está se cumprimentando, né, Ivana? Estamos perguntando como estão É, as pessoas que estão no nosso ciclo aí. E é um prazer aí estar fazendo essa live com você. Você é um grande parceiro, além de parceiro, é meu irmão, né, cara? A gente é com nascido certeza. no mesmo, nascido no mesmo dia, né? Mesma É, idade. com O certeza. nosso vínculo é abençoado pelo Yanderu, com certeza. Sim, com certeza. Então, deixar um abraço aí para a Kátia, para as meninas, para todo mundo. É o Eu tenho eterno. a Itaendê, né? Quando eu falo Itaendê, é o núcleo familiar né, da Tequá, do Evandro, da companheira dele, a Ará, as filhas, o filho dele, um grande parceiro, a Dona Maria, né, sua mãe também, uma Tchondara, Sim, para toda hora e todo momento aí, a veinha é Tchondara mesmo, guerreira. É guerreira. não tem arrego, né? Mas é um prazer, eu tô até emocionado porque você aprendi muita coisa com você, né, Evandro? Se eu tenho um conhecimento hoje de agroecologia em terra indígena, esse conhecimento se dá através da prática e a prática foi o seu núcleo familiar aí na TI do Jaraguá que abriu as portas para mim, não só para mim, né, mas para outros colegas também. Alguns colegas estão até presentes aí do coletivo Itaendê, a Aline, nossa parceira, a Camila, e outros que virão aí para poder ajudar a gente, né, nessa luta aí da preservação pelo meio ambiente, pelo ecossistema, e que você é um grande contribuidor disso, você faz grandes palestras em escola, numa paz, em instituições públicas, aí, universidades federais, estaduais, e é um prazer estar contando com você nesse momento, né, difícil que as pessoas estão passando. O pouco que a gente tem é ficar em casa e ter uma informação bacana, né, aprender um pouco mais. Então, gostaria que você se apresentasse aí para a turma para a gente poder começar a nossa live. Fica à vontade, irmão. Vai o eterno, cara. Eu que agradeço, é um prazer imenso, né? Como você mesmo disse, o prazer é todo meu, né? Oi, pessoal, parceiros, parceiras, né? Aí da Elite aí. Meu nome é Craide Cupé em Guarani, em português é Evandro, né? E é um prazer imenso estar fazendo essa live com todo mundo aí, né? E falar um pouco da nossa luta aqui do Jaraguá também, em questão do território e tal, né? A gente tem um problema no contexto que é a questão da, das zonas de amortecimentos e também a parte da questão da maior parte aqui da nossa área é um parque estadual, né? Então, onde complica um pouquinho a questão da nossa demarcação e tal, né? A gente está no movimento aí, está na luta, né? Sempre, né? São 520 e poucos anos, já 21 anos, 20 anos já que a gente está na resistência, né? E por isso eu, por exemplo, a minha família está aderindo a outros caminhos, assim, né? Para mudar um pouco do foco do indígena ser fazer o mal para a fauna, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão da agricultura, da permacultura, agroecologia, bioconstrução, criações de animais exóticos e tal, né? E por isso também a gente começou agora um projeto do Home Biogás, né? Que é o gás natural, que ele é fabricado aqui dentro da comunidade mesmo, e tem um projeto agora com o pessoal da Home Biogás para implantar mais 10 aparelhos aqui na TI Jaraguá, né? E a gente está conversando ainda com o pessoal, é um projeto grande, que vai sair daqui mais ou menos um ano, e a gente vai fazer uma experiência, porque eles têm que fazer um acompanhamento de cada família que vai obter esse processo do gás natural, né? Então, a gente conversou bastante, eu conversei com o pessoal, com o Leandro da Home Biogás, e a gente vai implantar mais 5 aparelhos aqui na Itaendê e também no Itacupé, que são lugares que não tem
saneamento básico apropriado para a comunidade estar usando. Né? Então a gente está nesse projeto aí, a gente está sentando, a gente está conversando com o pessoal, né? E fora aí o Edmilson também, que é um parceiraço aí, tem a maioria do pessoal e também do coletivo também, que agradeço muito por essa oportunidade aqui da gente estar fazendo alguns trabalhos bacanas aqui na Itaendu, não só na Itaendu, mas também em outras TECUAs também que o Edmilson frequenta, né? Então, para mim é muito gratificante ter parceiros, né, como vocês e tal. E vamos à luta, né, cara? E também eu estou começando agora com com as criações de abelhas, né? As abelhas já aqui da nossa própria fauna, né? Que são as abelhas sem ferrões, né? Então a gente está com problema, o Brasil está com problema da questão das mortandades das abelhas por inseticidas e outras coisas a mais, né? Agrotóxicos, né? Então a gente hoje no Brasil a gente só tem no máximo aí de espécies de abelhas nativas sem ferrão. Acho que em média são 305 espécies, né? Tinha bem mais, mas devido à grande massa de agricultura, criação de gado, soja, né, por causa do agrotóxico, algumas abelhas acabaram sendo extintas, né? Então a gente está criando aqui um pouquinho aqui para a gente mudar um pouquinho também e também falando um pouquinho da questão da abelha, porque são uma das espécies mais sagradas que tem para a nossa comunidade, não só para a minha comunidade, mas outras etnias também, né? Desde a cera, desde o mel, né? Do pólen, né? Que já é uma coisa ancestral. Então a gente pratica uma questão espiritual muito grande com as abelhas, né? Então isso para a gente é muito importante, né? E ela também ajuda a fauna, né? A polinização, né? E sem elas também a gente não teria muitas árvores nativas, né? Que a gente poderia estar já perdendo muitas árvores aí nativas, tá bom? Até eu agradeço e vamos aí. Bora lá, meu velho. Então, Evandro, a primeira pergunta, né, a gente mostrando um pouco, né, você já até levantou um pouco da questão, né, da unidade de conservação, que está sobreposta à terra indígena, que é uma dificuldade para se ter a demarcação correta do território, né, apesar que a gente sabe bem o que está na Constituição Federal, que não precisa estar demarcado para ser constituído um território indígena, mas mesmo assim é importante você ter o processo, né, de demarcação, está demarcado. E eu gostaria de fazer uma pergunta: como é constituída a terra indígena do Jaraguá? Quantos núcleos familiares existem hoje na TI, né? Então, de que maneira que é constituída, o que está demarcado, o que não está demarcado, qual o espaçamento territorial e quantos núcleos familiares hoje habitam aí, como que se vive, como se interage? A gente está numa luta por uma área de 532 hectares, né? Dentro dessa área da TI Jaraguá de 532 hectares, somos em 6 núcleos familiares, né? Não é cada TECOA. A gente fala TECOA no modo no cotidiano do dia a dia, né? Mas é uma aldeia só, com 532 hectares, e tem aquela coisa, tem uma divisória de cada membro da família ter um responsável por cada setor. E também por estratégia política também, né? Que a gente fez essas ocupações em várias áreas, né? Então a gente está aí na luta aí. A gente tem seis núcleos familiares, né? Que são considerados como TECOA, mas dentro de um território só, né? Então a gente não tem a divisória de ser, aqui é a minha aldeia, lá embaixo é a aldeia do Tiago, lá embaixo é a aldeia de tal fulano. Né? É uma aldeia só. Então a gente está lutando por 532 hectares. E núcleo familiares hoje são quantos hoje? Em cada setor? Isso. Ou em geral? Em geral. Em geral? Em geral? É. Em geral, nós estamos na faixa de 190 famílias, né? Chegando já aos mil e poucas pessoas, né? Em cada núcleo tem, aqui no meu núcleo, somos em 2 famílias, mas vamos para 6, está aumentando. Tem o Itacupé, que está com acho que 28, o Iporã com 28, e eu estou com 26. Piauí está com 178, mais ou menos, e Itaverá que está com 17.
né? Então, cada núcleo familiar tem uma quantidade de família. Então são Aí, no geral, dá aproximadamente mais ou menos quase 200 e poucas, né? quase 200 e Não, as poucas. 220. Né? Eu não 220, né? sei o geral, assim, né? É, E, e núcleo familiar, núcleo, aldeia são oito ou 9 aldeias, isso? 6. 6. São 6 núcleos. São 6 T4. 6 T4. E, tá. Aí você me perguntou a área demarcada, né? De Isso. 532 hectares, de 532 hectares tem 1,7 hectares só demarcado, né? Então são 530 hectares e pouquinho que não é demarcado. Então é uma lata de sardinha, né? O que dá mais ou menos 3 metros quadrados para cada pessoa. Sim, ou menos que isso, Ou menos que ou bem isso. menos que isso, ou menos que isso. Sendo que o indígena ele tem que ser livre no seu ambiente, né? Na sua área, no seu território, né? Sim. E a gente é obrigado hoje a viver dessa forma, né? É, é bom ressaltar, né, o Evandro, que a TI do Jaraguá é a menor terra indígena do mundo, né? Sim, do país, né? Do país Brasil, nosso Brasil, né? É Sim. a menor área indígena que não é demarcada ainda, né? Pelo nosso presidente, sendo que a gente já temos a portaria que alega que é a nossa terra, né? Que ela já, desde a Constituição de 88, ela já diz, não precisa o território estar marcado para o indígena, para ser um território indígena, né? A partir do momento que o indígena já frequenta aquela área, a área já tem que ser considerada como terra, né? É, e agora partindo um pouco mais para o seu núcleo familiar aí, a Tecoá Itaindê, né? Para quem não sabe, Tecoá para o não indígena é a mesma coisa que aldeia. Quando surgiu a Tecoá Itaindê? Quando foi feita a retomada? Ela tem 3 anos e 5 meses. 4 meses, na verdade, né? A gente ocupou aqui foi em 2017, dia 20 de março, né? Então tem 3 anos e 4 meses, né? Mais ou menos. E a gente já está indo para o 4º ano já de ocupação, né? Como eu disse, né? Foi uma estratégia política para a gente estar cercando, né? O nosso território, né? Que é aí, então, para a gente não entrar para dentro da Mata Virgem, a gente preferiu as zonas de amortecimento, né? Tanto é que a gente pegou mais Itacupé, Itaendê, né? E outras partes que são zonas de amortecimento. É importante, né, essa visão estratégica, até mesmo quando a gente vai estudar os mapas da FUNAI e o que já tem. Inclusive, eu fui trabalhar um mapa da FUNAI essa semana e a Tecoá Itaindê já está inserida já dentro dos arquivos da FUNAI. Eu achei super importante isso. Me deixou muito feliz ter pegado esse material na mão, já está referenciada. E é um processo muito importante para você e para sua família. É uma estratégica, né? Fechar respeitando ali a área preservada, né? Sim, Que para quem sim. não sabe, se não fosse os indígenas do Jaraguá, talvez não existisse mais aquela mata que está preservada ali, que hoje se denomina como Parque Estadual do Jaraguá, né? Sim. Tanto é que quando a gente ocupou aqui o Itaindê, existia um projeto de uma logística, né? Aqui no Itaindê. Então a gente conseguiu inibir isso, né? A gente conseguiu conter isso, conseguiu segurar essa logística, né? E aí ia devastar a metade da mata nativa, né? Que está sobre sobreposição, né? Sobre Uhum. proteção ambiental permanente. Então, uma das coisas que a gente conseguiu evitar, né? Nessa questão da estratégia política, né? De vir ocupar para a gente não deixar a degradação dessa fauna. Sim. E hoje o Parque Estadual tem uma relação como com a terra indígena? Cara, a nossa relação entre o parque é mais ou menos assim, meia pacata. Hoje em dia está mais pacata. Hoje em dia eles não intervêm quase mais nada, né? Tanto é que a gente tentou puxar uma gestão compartilhada, né? Mas a gente sabe que tudo hoje em dia tem que ser no papel, né? Então, hoje em dia, para me apresentar um plano de trabalho
fazer uma gestão compartilhada, eu tenho que fazer um documento, tenho que fazer um projeto, uma planilha, mostrar para eles. Se eles aceitar, tudo bem. Se não, não adianta, não tem conversa, né? Mas a gente está tentando aos poucos, assim, para a gente fazer uma gestão, né, de uma forma tão não, que não seja tão compartilhada, mas também que a gente possa ser ouvido também, né? A gente tem o direito de ser ouvido também, não só a questão do parque ou do estado falar, né, impor alguma coisa, mas a gente também queria impor algumas coisas, né? Ter uma participação maior dentro do próprio conselho que existe dentro do parque, né? Seria muito importante. Sim, seria muito importante, mas é que eles não aceitam isso, né? Uhum. Eles não querem ter os indígenas como a maior parte do conselho, né? Esse é o problema, é onde a gente não se entende, né? Aí fica aí fica aquela questão do parque não ter uma relação. Na verdade, não é o indígena que se opõe a essa relação, né? E sim o Estado, que é Sim, o detentor dessa Estado área, e a e gestão. ele não abre uma Sim, boa relação com os povos indígenas que estão inseridos aí no Jaraguá, né? sim. Então, a gente não tem esse diálogo, né? Eles não querem ter esse diálogo com a gente, né? A gente já tentou dialogar, eu já tentei dialogar, por exemplo, mas não adianta, né? Então, eles querem fazer do jeito deles, mas não quer que a gente chegue e dê uma opinião, dê uma sugestão, né? Então, não é da parte da questão indígena do Guarani aqui do Jaraguá, né? É da questão do parque e do Estado, né? Da gestão do Estado. E agora partindo um pouco mais, a gente já deu para entender um pouquinho, né, da geografia, da gestão ambiental, né, que existe dentro, né, da TI do Jaraguá, unindo aí, que poderia ser uma coisa melhor, né, se tivesse uma união com a unidade de conservação, mas ainda é uma dificuldade, é uma barreira. Mas partindo um pouquinho agora, Evandro, partindo um pouquinho mais, Evandro, agora para o contexto, né, mais pessoal, a gente deu para entender um pouquinho, né, essa contextualidade do Jaraguá, como funciona um pouco, o número de famílias. A gente sabe que é muito complicada essa questão agrária dentro da TI Jaraguá, ainda tendo alguns empresários que não têm essa sensibilidade, querem construir enormes condomínios do lado da terra indígena, que foi um processo que vocês acabaram de passar aí. Quando que você começou a trabalhar com agroecologia e permacultura? Né? Quando eu falo agroecologia e permacultura, de forma contemporânea, né? Essa agroecologia e permacultura do Juruá, né? Do não indígena. Porque a permacultura e a agroecologia está dentro do contexto indígena há milhares de anos, né? Mas quando que Aham. você começou a estudar isso, mesclar um pouco da questão indígena com a questão não indígena e trazer isso para o seu meio de vida? Cara, começou numa questão que eu não tinha nem essa mentalidade, sabe, da questão agricultura, né? Mas eu já vim de família agricultores, né? Meu finado vô, minha mãe, meus tios, minhas tias foram agricultores, né? De famílias de pequenos agricultores. Então, só que eu não tinha isso como noção, né? Isso daí acho que foi em 2014 para 2015, mais ou menos, que eu fui convidado para fazer um curso, né? Convidaram uma outra pessoa, na verdade, só que nessa daí a pessoa não pôde ir e eu fui indicado, né? Então, nessa parte aí eu comecei a entrar, né? Fiz o curso da agrofloresta e foi onde eu comecei a pensar bastante. E também devido a algumas questões de saúde, né? É que nem eu sempre falo nas minhas palestras, que hoje em dia, na questão da saúde indígena, por exemplo, a gente já não tem mais anciões de 70, 80, 90 anos. Né? É muito difícil, devido à alimentação não adequada.
né? Então, só tem 2 senhorzinhos que a gente conhece ainda, que é o seu Miguel de Paraty-Mirim, que está com 120 e poucos anos, e tem o avô da minha esposa, que está com 107, né? E tem o seu Agostinho, que está com mais de 106 anos, né? Então, só que eles têm uma alimentação surreal, assim, sabe? Eles só comem as coisas cultivadas por eles mesmos, né? Então, a média de vida de um Guarani, antigamente era de 100 e pouco, 130 anos. Hoje em dia, a média de vida de um Guarani, teve uma pesquisa no IBGE durante mais ou menos 5 anos atrás, né? A média de vida de um Guarani ancião é 50, 60 anos. Ele já não passa mais disso, né? Tanto é que a gente já não tem mais anciões dentro das nossas comunidades. E fora também a questão de saúde da própria população Guarani mesmo, do indígena mesmo, né? Então aí é onde a gente começou a pensar bastante, né? Será que era por causa devido à alimentação, outras coisas, né? Porque hoje em dia o Guarani ou outra etnia já não, que moram em questão de zona urbana, por exemplo, contexto urbano, ele já não se alimenta mais do jeito que seus antepassados se alimentavam, né? Então a média de vida dele não passa de 50, 60 anos. Aí já começa as crianças, né, a se alimentar do jeito do pai, da mãe, então onde a criança também tem muito problema de saúde. Então foi onde eu fui, fiz o curso e gostei, assim, sabe? Eu já sou bem eclético nas questões assim, né? E é onde eu voltei também na agricultura familiar da nossa cultura, né? Que é a preservação dos nossos milhos crioulos, né? Batata doce, entre outras coisas, né? Banana, biomassa, verduras, essas coisas, né? É uma coisa saudável, você cultivar e você se alimentar do que você cultiva. Então foi onde eu comecei fazendo a agrofloresta primeiro, depois eu comecei a fazer a agroecologia, né? Que uma puxa a outra, e é onde vem a permacultura e a bioconstrução, né? Então hoje em dia eu sou um dos permacultores aqui do Jaraguá, mas como eu disse, eu sou bem eclético, gosto de uma variação enorme, assim, né? De quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, né? Então é uma coisa que também as minhas filhas, meus filhos, o meu filho vai aprender também, né? Então eles vão começar já a pensar de um modo dos nossos antepassados, né? Ele não vai levar adiante essa questão da alimentação, que não é tão saudável hoje, né? Então eu comecei a praticar faz o quê? Vai fazer 7 anos, né? Então hoje em dia eu pratico essa questão da, da permacultura, bioconstrução, agrofloresta, né? Agroecologia em geral, né? Onde tiver qualquer curso sobre questão, por exemplo, pode ser até ambiental, eu tô junto, cara, né? Então foi daí onde que mexeram uma pecinha aqui na minha cachola aqui, eu acabei continuando, né? E gosto até hoje. Amo essa vida de paixão, tá bom? Muito bom, meu irmão. A gente, a gente vê essa importância, né? Inclusive, um dos trabalhos que a gente desenvolveu era a respeito disso, da segurança alimentar, né, Evandro? Que a gente tinha que levantar essa questão. E foi uma coisa que eu venho estudando também há um tempo, que eu vejo que quando a gente fala, né, das Tiê-Diaris e dos Tiramões, né, que são os anciães, Sim. e a gente vê muito pouco hoje dentro do território indígena, né? Tanto aí no Jaraguá, quanto na Tanandé-Porã, quanto no litoral, a gente acaba presenciando um número pequeno de idosos, né, de longevos, e isso é muito preocupante. Isso se dá realmente por conta da alimentação, né? Da cesta básica, da alimentação comprada em mercado, deixar de cultivar o milho, deixar de cultivar a mandioca. E é um trabalho que você vem desenvolvendo já há um bom tempo, desde quando você fez a retomada aí na Itaindê. E é bonito chegar aí na Itaindê, ver o plantio, né, ver as plantações, ver as criações dos animais também. Para a gente é muito satisfatório, é muito bacana ver todo esse contexto. Em cima disso, gera uma qualidade de vida, né, Evandro? Tem uma qualidade de vida que o processo agroecológico proporciona para o núcleo familiar, né? Então, essa questão é muito importante também, porque aí mesmo na própria Itendê você tem reparado isso, né? Sim.
Tanto é que a gente está começando, a gente vai começar o plantio agora em setembro, né? Então a gente vai fazer um plantio muito bom também, que agora em setembro, né? A gente já está limpando o espaço já para a gente ver esse plantio. Eu vou começar a correr atrás de algumas sementes e assim que acabar essa pandemia também, der uma parada mais ou menos, né? Então eu vou começar a correr atrás de um monte de semente de novo, né? Então para mim já começar o cultivo já desse ano para o ano que vem, né? E depois do ano que vem já continuar já só na pauleira mesmo, para a gente se manter só disso, né? E como funciona, né? É a questão do Yanderecó, né? O Yanderecó é a cultura, né? Vai além da cultura, né? Como que funciona esse processo? Explica um pouco aí para o não indígena como que é, né? O plantio, o ano novo, o ano velho, quais são os nomes dados? Porque o ano novo guarani não é o mesmo que o ano novo, né, do Juruá, né? É diferente. Aí Não, não, também envolve a plantação diferente. também, né? Sim, sim. Por exemplo, agora a gente está no ano velho, né? A gente está no ano velho. A gente pega nosso ano novo, final de agosto para setembro. Ele começa o ano novo, é até março, né? Até o começo de maio, mais ou menos, né? Aí depois já começa já o ano velho, né? Então a gente já está na metade de maio já, praticamente. Então para nós já é considerado ano velho, né? Vamos entrar para o ano novo já agora em agosto, né? Que é a nossa época de plantio, né? Então a gente começa o nosso plantio de agosto a setembro, né? E entre outras coisas, né? Porque o Guarani ele sempre viveu. O Guarani foi considerado nômade, né? Nós éramos nômades. Hoje em dia que a gente deu uma assentada por essa questão de território, né? Que antes não, a gente andava o Brasil inteiro praticamente. Então a gente plantava a cada 6 meses e depois que colhia, se a terra não tivesse mais boa, a gente já passava no ano velho já para outro setor, né? Que era uma caminhada de 6 meses mais ou menos, para a gente já começar a fazer outro plantio quando a gente achasse outro espaço, né? Então hoje em dia o que dificulta muito é isso, né? Então, aí tinha também a época de pesca, a época de caça e tal, né? Então, são vários ciclos que a gente respeita, né? E o Guarani, ele nunca foi esse de caçar em grande escala, e nem a pesca também. Era o necessário, né? Era o necessário para a comunidade. Então, o nosso ano, já estamos quase chegando no nosso ano novo já. Agora, setembro, agosto, setembro, nós já estamos no ano novo aqui. Tá bom? E quais são os tipos de alimentos cultivados, né, na cultura guarani que você cultiva aí na Itaindê, Evandro? A gente cultiva bastante aqui. Como eu disse, eu sou bem eclético, né? Mas a gente está tentando cultivar mais é o milho guarani, né? É uma variação que a alimentação do guarani, na verdade, ele é derivada ao milho, né? Sempre foi derivada ao milho. Tanto a bebida, a sopa, os bolos, os pães eram todos feitos da derivação do milho, né? Mas hoje aqui, como eu disse, a gente está cultivando bastante, né? Banana, árvores frutíferas, né? Batata, mandioca, taioba, verduras, né? Então a gente está nessa caminhada, né? Para a gente, quanto mais ter alimento, melhor ainda, né? Para não ter uma variação só, porque uma variação só também enjoa, né? E você vem feito um trabalho muito grande com as punks também, né? As plantas comestíveis não Sim, convencionais aí, né? sim. Eu tô com uma porçãozinha boa aqui, né? E vou continuar porque tenho mais ainda, né? Então são uma variação de mais de 5.000 espécies, né? Só que eu não tenho todas elas ainda, mas logo, logo eu vou ter. Hoje você tem o que aí em mãos hoje, Evandro? Ah, hoje eu tenho Oro Pronobis, que é uma punk, a Peixinho, é, entre as medicinais também, elas são comestíveis de qualquer jeito, né? As medicinais, você pode comer ela tanto no alimento, tanto no chá, ou tanto no suco, né? Então ela é considerada uma punk também, né? Então tem uma variação muito boa. Meu irmão, é, qual é a estrutura que existe na Itaindê hoje? Com os processos agroecológicos, de permacultura, o que hoje, como está constituída a Tecoa Itaindê hoje em todo esse sistema de agroecologia, agrofloresta, permacultura? Inclusive, acho que você está na casa de reza, né? Não, não, tô na cozinha de casa. Está na cozinha? Na cozinha. Mas a própria casa, a casa de reza na Opiaju,
ela é um processo de bioconstrução e permacultura, né? Sim, ela é um processo de bioconstrução com a permacultura, né? E voltada à cultura também, né? Uhum. Ela é padrão cultural mesmo, né? É uma coisa que o Guarani ou qualquer etnia não esquece nunca, né? E aí, o que, que tem hoje constituído, né? O que, que a Itaindê tem hoje? Se alguém chegar aí e perguntar assim, Evandro, quais são os processos que você tem aqui, né? Você tem SAF, tem banheiros, como que é o modelo de banheiro, o biogás que você mesmo disse. Conta um pouquinho desse contexto que tem dentro da Itaindê para a gente poder ter ciência. Bom, o que eu tenho constituído aqui hoje, cara, é muito bacana, assim, porque é tudo voltado à permacultura, né? E tudo voltado à agroecologia, né? Então, a permacultura e a agroecologia, elas já andam junto, né? Porque o banheiro, por exemplo, necessita da, da, da agrofloresta, né? Ou da agroecologia, né? O banheiro é um modo ali para você usar, né? Apesar que o Guarani, por exemplo, ele não é essa questão nunca foi de usar um banheiro, né? Mas mesmo assim a gente fez devido a algumas aprendizagens que eu tive e tal, e também pela necessidade também, né? Na época de chuva, por exemplo, né? Então já tem um lugar específico para você usar, né? Tem o home biogás, que é o gás natural, que é feito do próprio esterco dos carneiros, né? Ou galinha, por exemplo, né? E tem a vapo, não, a bacia de círculo de bananeira, né? Que é o tratamento para água cinza, né? Então, uma variação muito grande da permacultura, né? E uma coisa também que não deixa o espaço lameado e também não enche de mosca, né? Porque água de pia e água de fossa são as que mais atraem moscas, né? Então a mosca, ou pernilongo também, né? A dengue, as chikungunhas, por exemplo. Então aqui, por exemplo, a gente não tem esse problema com pernilongo e nem moscas, né? Porque esse processo ele evita desses insetos estarem circulando ou se reproduzirem em grande escala, né? Então hoje em dia a gente tem bastante coisa e logo logo a gente vai estar fazendo um lago para a gente fazer uma criação de peixe aqui e também para as crianças aproveitarem na época de calor. Oh, que bacana. Sem contar a argila milagrosa que você tem aí, né? Sim, sem contar a nascente com argila aqui, que são umas 5 variedades diferentes uma da outra, né? E são todas naturais, né? Para todo tipo de problemas que a gente tem com pele, ou estresse, né? Ou emocional, por exemplo, ou tratamento, por exemplo. Então é uma espécie muito boa. Lá no começo, Evandro, você falou, né, a respeito das abelhas. E a abelha também, né, a apicultura, ela está nesse contexto agroecológico também, né? A abelha tem uma grande importância para a vida humana e você tem trabalhado com as abelhas já há um tempo. Qual é a importância da abelha pro Guarani, dentro do Anderecó Guarani, né? O que representa a abelha? Cara, a apicultura não é só importante para o Guarani, né? É, é para todos nós, não importa se seja Guarani ou não, mas também é muito importante para as plantas, né? Porque a gente tem uma variação de plantas aqui muito boa. Bananeira, outras árvores frutíferas, então ela necessita de abelhas, né? Porque a gente teve esse ano que passou, nossas frutíferas aqui deram poucas por falta de abelha, né? Então ela necessita muito da polinização, que é as abelhas que fazem esse trabalho para a gente, né? E também para o nosso ecossistema em geral, né? Então ela é e na questão religiosa, né? Na nossa religião, ela é muito sagrada, né? Desde a cera, o pólen, o como é que se diz? A geleia real, né? Para você fazer um xarope, o mel, o próprio mel, para você fazer um xarope, né? Então, a gente usa muito a cera, que a gente usa na época do batismo, né? Como vela, né? Que os antigos já é 500 anos 520 anos já que ainda existe essa prática, né? Da cerimônia com a vela de cera de abelha natural, né? Então ela é muito importante na nossa religião, né? Principalmente no espiritualismo, né?
Então a gente é um dos insetos, animais que a gente mais respeita assim no nosso cotidiano. É, a gente ainda tem mais algumas perguntas aqui, Evandro, e algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas também. Ah, A Naira Barbosa, ela pergunta aqui, a cultura Guarani conhece e usa cogumelos nativos? então, tem alguns cogumelos que é usado para medicina, mas não são todos, né? Então, só que o Guarani ele não existe, nunca existiu. Eu na minha cultura hoje em dia, como eu pratico a permacultura, a agroecologia, eu consumo, né? Então, agora só que a gente usa na cultura mesmo, a nossa, ela não é comestível, né? Ela só é usada para medicina, tá? Só para medicina, mas então tem uma importância, né? Acaba sendo utilizado de alguma certa forma, né? Evandro, deixa eu perguntar aqui, tem outra Oi. pergunta aqui. Como que é a aceitação, aqui foi da Carmen, da Carmen Lúcia, ela pergunta, qual é a aceitação da permacultura em outras aldeias do Jaraguá? Cara, Como que as outras aldeias... é uma questão meio complicadinha, né? Mas eles já estão começando a aderir hoje em dia também, devido a eles verem aqui no Itaendê, né? Então eles já estão começando a praticar, mas o problema é que você tem que ser a mesma coisa que o seguidor de uma live, né? Você tem que seguir aquele processo e você tem que continuar, dar continuidade. Não adianta você, como eu sempre digo nas palestras, não adianta você plantar uma plantinha e deixar ela para Deus de arar, né? Você tem que cuidar dela. Você vai consumi-la, né? Ou ela ou o fruto, né? Então é uma coisa que o pessoal tipo não tem esse raciocínio ainda, mas estão começando aos poucos, né? É meio complicadinho trabalhar essa parte, né? Mas a gente está tentando. Maravilha, meu irmão. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. É que eu aperto o tablet aqui, o bicho sobe. Não tem muita afinidade não tem muita afinidade com a tecnologia, não. É, Então, Evandra, então a importância, né? Há uma importância aí muito grande de se cultivar e de se preservar as abelhas, né? As abelhas, ela têm essa importância dentro do cultivo. E quando você pega, né? É muito bom salientar que quando você tem uma área preservada, mesmo que ela não esteja dentro da terra indígena, mas que tem todo um ecossistema interagindo diretamente com a terra indígena, aí a gente pode colocar uma obra que querem fazer aí próximo da rodovia Anhanguera, bem próximo da Itaendê, né, que é um empreendimento muito grande, uma área verde que vai impactar a fauna e a flora. O próprio empreendimento da tenda ao lado, né, da Piauí e da Itu, isso daí gera um impacto muito grande, principalmente nesses animais nativos que são cultuados e cultivados pelos guaranis, né? Então, é que a fauna em volta do parque ou do Itaendê, ou aqui do Jaraguá em geral, né? Todos a região em geral, Pirituba, essa área, é uma área que já está na questão dos empreendimentos, né? Só que tem áreas que são preserváveis, mas o próprio ser humano, como você mesmo disse, a tenda, por exemplo, empreendedores que têm esse conhecimento, né? Mas eles não querem saber disso, né? Não querem saber da preservação, eles querem saber da logística, né? Do empreendedorismo, né? Que para esses empreendedores o que vale é o dinheiro, não uma vida selvagem, ou uma vida de um indígena, uma vida de um outro que não seja indígena, né? Então, o impacto social e o impacto ambiental é muito grande, né? Aí é onde a gente bota na balança, né?
É o indígena que está maltratando a natureza? São os animais? É o meio ambiente? Não, né? É o próprio Juruá, é o empreendedorismo que fala mais alto. Então é muito complicado essa questão, né, da gente estar trabalhando muito assim, né? Aqui, por exemplo, do lado do Itaindé, a 1 quilômetro, tem o empreendimento da Itaiê, né? Que a área lá é para 80, 87 mil moradias dentro desse empreendimento, né? Que eles querem executar dentro de 50 anos. E é uma área que existe fauna, existe nascentes, né? Que são áreas que não poderiam ser mexidas nunca, né? Então é uma das questões que a gente está se movimentando aqui para a gente ver como a gente pode estar entrando numa questão política, né? Para a gente ver, entender mais ou menos como é que vai funcionar isso, né? Porque desde o impacto social, o impacto ambiental, meu, é muito grande, cara, muito grande. Muito. Evandro, tem uma pergunta e tem uma proposta aqui que acabou de sair para você. A Carmelúcia, Ah, ela volta a colocar aqui. Você conhece ela e tal. E tem um projeto das trilhas de mudanças climáticas do Parque do Jaraguá. Você topa? Vamos conversar? Estou treinando para a monitoria de jovens da Tecoapiaú. Aí é um convite que ela está fazendo para você. Acho que interessante a Carmen ela entrar em contato com você, né, Evandro? Diretamente, para vocês poderem sim, conversar. E tem uma outra sim. pergunta aqui a respeito do resíduo. Como que é tratado os resíduos sólidos, né, dentro da Itaendê? Então, os nossos resíduos recicláveis, a gente tem essa questão da. Agora a gente tem do outro lado da Anhanguera, né? Só que é um caminhozinho, como a gente sabe, né? Aí a gente carrega com as meninas para lá, agora eles colocaram um tambor lá, né? Uma placa lá para a gente estar fazendo isso. Então aqui, essa a questão da reciclagem aqui é bem boa, né? Então a gente está tentando isso, a gente está direto agora, como a gente tem bastante, né? Eu, minhas filhas, o Erá mesmo, a Kátia, de vez em quando a gente desce com o carrinho até embaixo lá, né? E leva os reciclados para lá. Né? Agora só orgânico que não, né? Orgânico ou vegetal a gente usa tudo aqui no biodigestor, né? O resto de comida também. Tá. Ô Carmen, depois você me manda uma mensagem e ela tá pedindo o seu contato, tá, Evandro? Eu entro em contato com o Evandro Caraí de Jacupé e aí o Evandro passa o contato aí para você também. Tá bom, então. Evandro, essa questão ela é importante, né? Porque o resíduo é muito legal, né? Porque você entra na Itaendê, você tem uma imagem perfeita, um lugar muito harmonioso. Então é Sim, resíduo zero, né? É resíduo zero dentro da do zero, Itaendê hoje. do O zero. orgânico é tratado, vira combustível. Olha que Sim, beleza. Você não precisa sim. comprar gás aí, né? Não, não, não preciso. E você Então, tem. como a gente vai ter essa questão do projeto que eu estava falando, da ampliação dos biodigestores aqui, do Home Biogás, né, que é o gás natural, a gente vai fazer. Eles estavam pensando também da gente fazer um processo de coleta também, né, desses recicláveis, né. Então, tanto de recicláveis como orgânicos, com matérias-primas, para a gente fazer o nosso próprio gás aqui, a nossa própria fabricação de gás. Como eu botei na pauta, né, do projeto, era cinco material para cá e 5 para Itacupé. Então, no Itacupé, a gente vai ter que trabalhar de uma forma, porque eles vão fazer um acompanhamento muito, muito pesado nessa questão, né? Então, eles vão estar acompanhando como está sendo usado, como está sendo feito, né? Quais as matérias orgânicas que estão sendo usadas e tal, né? Então, vai ter um processo muito longo de trabalho de supervisão. E eles querem ver qual família que tem aquela vontade de tomar conta daquele negócio mesmo, né? Se está fazendo bem ou se está fazendo mal para aquelas pessoas. Aí a gente vai fazer esse trabalho de coleta, né? Então a gente vai ter um pouquinho de trabalho pela frente quando sair esse projeto. Mas vamos lá, né? Tem que tentar e tem que é, conseguir. eu vou te colocar numa saia justa agora. O biogás aí tá funcionando? Evandro?
Voltou? Um pouquinho de paciência aí, o Evandro deve estar voltando, é por conta do sinal, né? Sinal um pouco limitado lá na Itaindê. Já que o celular dele pega melhor que o meu. O meu, quando entra lá, não pega, não. O Evandro aqui na. O Evandro caiu. Vamos esperar ele voltar aí. Só porque eu ia colocar ele numa saia justa, eu ia pedir, como ele estava fazendo a live lá da cozinha, né? Dele, eu ia pedir para ele mostrar para a gente o fogãozinho, né? Que o biodigestor ele produz aí. Uma chama igual a da cozinha normal, o gás normal, né? De cozinha, o GLP. E acompanhei um pouco o processo lá, parabenizar, né, o coletivo Itaindê, que as meninas aí que trabalharam com a vaquinha para conseguir o biogás também, os parceiros do Evandro, né, todos os parceiros aí que apoiaram o projeto e fez com que o projeto acontecesse e deu super certo, né, um baita de um projeto bacana. Hoje, além do fogão a lenha, que é uma delícia, né, sensacional, é uma comida saborosa, gostosa que você tem, ele ainda tem o biogás alimentado aí pelos dejetos aí dos animais, né? O Evandro cria aproximadamente aí 15 carneiros, né? Que foi um dos projetos também que foram executados dentro da Itaindê. 15 carneiros, galinha, pavão e o dejeto desses animais aí vai tudo lá para o biogás e o biogás fornece é, combustível para ele aí, para a família dele, numa boa, tranquilamente. É um projeto muito legal. Deixa até o convite aí para quem a passar a epidemia, é lógico, agora as terras indígenas não podem receber nenhum tipo de visita, tem um decreto, né, da FUNAI, mas quando passar, para quem não conhece Itaendê, ir lá conhecer o trabalho do Evandro, o trabalho de agroecologia, de agrofloresta, com bananas, né? Tudo que ele produz lá. É sensacional, vale muito a pena, eu acompanho de perto, eu sou do coletivo, né, que ele fundou, sou um dos membros aí do coletivo, a gente tem uma turma muito boa que trabalha em cima da agroecologia e da agricultura indígena, o trabalho que ele, o Tiramões, a esposa dele, que gosta, né, de trabalhar com agricultura, é muito significante. Ir lá conhecer Itaendê, né, é um prêmio que é uma satisfação. Você chega lá, não tem vontade nenhuma de ir embora. Deixa eu ver aqui com o Evandro, lá o sinal é um pouco ruim. E, e aí eu tô... Vamos ver se ele volta aqui. Se ele não voltar agora, tentar para o segundo tempo aí, né, de rodada. Mas demos aí quase uma hora de live e deu para conversar bastante com o Evandro, perguntar para ele aqui o que aconteceu pelo WhatsApp. Mas é um prazer, né? É um prazer aí imenso trabalhar com o Evandro, ter todas essas práticas que ele falou, né? Receber todo esse conhecimento cultural, né? Que você acaba aprendendo, né? Estando dentro do plantio, ou estando dentro das reuniões, né? Conversando, o respeito, né? Que se tem, é algo muito diferenciado que a gente tem de outros ambientes, né? Então, se mistura muito as coisas, mas de uma forma positiva, né? A espiritualidade, que é uma vertente muito forte dentro do contexto indígena, não só do Guarani, né? Mas também o contexto do plantio, né? Como que funciona, o contexto da alimentação, o contexto da caça, né? Saber caçar, o momento de caçar, e tudo isso é um diferencial que os povos originários têm, que a gente tem muito que aprender. Então, quando a gente
entra dentro da terra indígena e tem essa sabedoria que o Evandro tem, que ele repassa, né? É muito importante. Então, é bacana a gente trabalhar essa questão da agroecologia dentro da terra indígena, da agricultura indígena, né, do conhecimento. Eu nunca tinha visto, até entrar dentro de terra indígena, o milho guarani. Quando eu vi o milho guarani, eu fiquei apaixonado. Quando eu comi, eu fiquei mais apaixonado ainda, porque o milho é tão saboroso, né? O guarani chama o milho que nós comemos do milho tupi, né? O milho tupi, ele não tem o mesmo sabor, que é o milho do Dioruanqua, né? O milho guarani, ele já tem um sabor diferenciado, ele é mais doce, até um pecado colocar sal no milho, né? De tão gostoso, tão doce que ele é. Então vale muito a pena, é muito legal fazer o plantio também, participar dos processos, do batismo, né? Tudo isso que o Evandro passou para a gente é muito importante, é muito legal. Opa, acho que o Evandro voltou. Vamos ver aqui. Caralho, de ocupar. Aí Consegui André voltar. caiu aí, levantou? Consegui. Muito custo, mas consegui. Só porque eu ia te colocar numa saia justa, choveu o coração É, aqui, é uma beleza. então, Eu ia te colocar na saia justa, você tá na cozinha, né? tô na cozinha. Você tá com o biogás aí funcionando? Tô. Dá pra mostrar a Pera aí que eu chama vou pra tentar. galera? Pera aí, só um pouquinho. Para! Só deixa minha filha ligar o registro ali. É ligar o registro, tio. Não sei se vai dar pra ver. Ai, meu saco. Não, agora você me lascou, hein? Pô, te coloquei na saia justa, hein, Tchondara? Você ligou na Então. facilidade aí no dia que eu cheguei, hein? Tava friozinho ainda. Não é? Você abriu o registro? Bom, deixa depois você mostra aí pra turma aí. Aê! Aí, gente, isso aí é cocô de carneiro. Maravilha, hein, Evandro? Esse é o Ó, biogás. esse é o biogás. Esse feito com qual bactéria? Esse é o biogás. Gás natural, né? Isso aí é cocô de carneiro, né? Quase me botou numa saia justa, hein? Quase que Quase, você hein? me... Mas eu sabia que ia Quase. funcionar. Eu sei que a tecnologia funciona. Eu não ia te colocar numa roubada, pô. Não, não. Não, é que a Erika ligou errado ali o registro, por isso. Em vez de ela ligar, ela desligou. E isso daí é cocô de carneiro. Você está alimentando aí as fezes do carneiro. Cocô de carneiro, resto de legumes e pode ser usada a fezes humanas também. Aí, por enquanto, você não está usando as fezes humanas. Ainda não, mas logo, Ainda logo não. vai. Então, resíduo zero. A gente adaptar nele. Aliás, já tá só. Eu tinha falado, né? A Tabs também, que foi uma grande parceira, que é do coletivo Itaendê também, foi uma mãozona na massa aí para também esse projeto se Sim. concretizar, né? Parabenizar a Tabs também, né, pelo trabalho. Todo mundo, né? A Val também, a Valéria, que Sim. não deu para participar hoje aqui com a gente, mas todo mundo que ajudou, né? Contribuiu de alguma forma, divulgando, ou até mesmo entrando em contato com as pessoas, então, parabéns mesmo aí para todo mundo. Evandro, a gente vai cair em 20 segundos por conta do tempo do Instagram. A gente volta para fazer umas considerações finais, abrir para umas perguntas aí, o pessoal quiser fazer pergunta, Sim. e agradecer a turma. Então a gente cai e volta, tá bom? Tá bom, então.